Hoje eu quero falar sobre a sabedoria, o entendimento. O que é ter sabedoria? A sabedoria é quando você pratica. Você é uma pessoa sábia não por entender somente, mas por praticar. Hoje vamos falar sobre o provérbio. Provérbio 8 vai falar sobre a sabedoria. Quem é a sabedoria? Bem-vindo ao canal do Hábito. Me chamo Leonardo Santos. Hoje vamos falar sobre a sabedoria. Provérbio 8, na versão Almeida Corrigida. Eu queria começar falando de Provérbio 8, de 8 e diante. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há neles nenhuma coisa torta nem perversa. Todas elas são retas para aqueles que entendem e justas para o que acha conhecimento. Aceita a minha correção e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro, fino, escolhido. Porque é melhor a sabedoria do que os rubis, e tudo que é mais deseja não pode comparar com ela. E vai melhorando mais ainda. A sabedoria aqui, ela fala sobre nada você tem como comparar com a sabedoria. Deus, quando criaste o mundo, estava ao seu lado a sabedoria. E quando ele criou o homem, Deus falou: fazemos um homem mais a nossa imagem e semelhança, no plural, fazemos. Porque o próprio Deus tinha sabedoria ao seu lado. E nós queremos tomar a vida, viver, andar sem a sabedoria de Deus. Provérbio 11, 8, 11. Porque é melhor sabedoria do que os rubis, e tudo que é mais deseja não se pode comparar com ela. Naquela época se tratava valor como rubis, como ouro e prata. Isso é na primeira pessoa. A interpretação aqui é a primeira pessoa, é a sabedoria falando. Não é Deus, é a sabedoria. A sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal. A sabedoria, a arrogância. O mal, o caminho da boca do perverso, eu odeio. Mas é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento, a minha é a fortaleza. Provérbio 15. Porque em mim reina os reis e príncipes, decreta a justiça. Por mim governa os príncipes e os nobres. Assim, todos os juízes da terra. Eu amo-os, o que me ama. Os que cedo me buscam, me acharão. Aqui, ele fala que eu amo os que me amam. E os que cedo me buscam, me acharão. Isso é sabedoria falando que ela ama os que amam. E os que buscam cedo alcançarão. É a sabedoria falando em primeira pessoa. Você é uma pessoa sábia quando você pratica. Quando você ouviu falar, quando você sabe como é, sabe que precisa manter uma vida plena, uma vida honesta, sabe que precisa investir para alcançar frutos na tua empresa, sabe que deve corrigir teu filho com
na hora certa, mas você não faz, então você não é uma pessoa sábia. Você é um entendimento, você tem um entendimento, mas a sabedoria é quando pratica. Riquezas e honra estão comigo, assim riquezas duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro, sim, que o ouro refinado. As minhas novidades é mais do que prata escolhida. Como falei, a sabedoria, ela coloca que ela é mais importante como ouro, prata, ouro refinado. Isso na época onde o ouro era maior. E Deus criaste o mundo através da sabedoria. A Bíblia fala em Gênesis que antes de Deus criar qualquer pó para que se formasse a terra, antes que criaste o universo, criaste tudo, a sabedoria estava com ele. Eu era o arquiteto. Antes de formar, que nós conhecemos hoje como mundo, como o sol, conhecemos a terra, a água, a planta. Antes de formar esse ecossistema, antes de tudo, Deus andava com sabedoria. E nós hoje não queremos andar com sabedoria. Achamos que conseguimos fazer por conta própria. Passamos tempos em Netflix, passamos tempos vendo um jogo de futebol, mas não damos tempo para praticar a leitura da palavra de Deus, se envolver e aprender com a sabedoria de Deus. Em Provérbios 25, fala exatamente isso que eu falei. Quando ainda não havia, 24, quando ainda não havia abismo, foi gerado. Quando não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros foi gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, fortificava as fontes do abismo. Quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento. Quando compunha o fundamento da terra. Então eu estava com ele. Era seu arquiteto, era cada dia sua delícia, alegrando-me perante ele em todo tempo. Regozijamos no Senhor, mundo habitável, achando as minhas delícias com filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado são porque guardas os meus caminhos. Ouve a instrução, sede sábios, e não rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me ouve, velando as minhas portas a cada dia, esperando os obreiros a minha entrada. Porque me achará vida, alcançará o favor do Senhor. Mas o que pega contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Bem-aventurado o homem que ouve, velando as minhas portas, cada dia esperando. Porque que me achará vida, alcançará o favor do Senhor. Esse versículo 35 ele fala profundo. Porque o que me achará vida e alcançará o favor do Senhor. Então, a sabedoria está em primeira pessoa. Então, ela está dizendo, o que me acha?
o que pratica a sabedoria, o que deixa a sabedoria entrar no dia a dia da sua vida, alcançará o favor do Senhor. Sem você ter a sabedoria de Deus, sem você praticar a sabedoria, você não alcançará o favor do Senhor, a graça do Senhor. Então, a sabedoria estava com Deus no início. Não tinha se formado nada e Deus estava com sabedoria. Deus. Agora nós, pequenos como somos, queremos fazer que a nossa vida venha andar, que a nossa empresa venha prosperar sem a sabedoria, sem colocar todos os detalhes na mão de quem já viu o nosso futuro, que é Deus. Que nesta manhã você possa tirar um tempo para alcançar, para praticar a sabedoria. Porque o que me acha, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Contratos que não foram feitos serão realizados. Talvez você não tenha a melhor empresa, o melhor momento, mas você alcançará o favor de Deus. Aquela vaga de emprego que você está tanto buscando, por você praticar a sabedoria, alcançará o favor de Deus, aquele concurso público, aquela cura e demais outras coisas que não estão no teu alcance. O favor de Deus alcançará. Mas para que isso venha a acontecer, você não precisa somente entender da palavra, você precisa praticá-la, você precisa provar. É como você sabe que se você colocar um objeto de metal na tomada, você levará um choque. Então, você pratica, você tem a sensação, você conhece a sensação do choque. E isso é praticar. Uma coisa é você ter uma teoria. Muitas pessoas, no meu dia a dia, eu pergunto, você sabe dirigir? Muitos falam, eu tenho uma experiência, eu tenho uma noção, mas nunca dirigiu, nunca praticou, nunca esteve praticando. É assim que é a sabedoria. Para você alcançar o favor de Deus, você precisa praticar a sabedoria, precisa experimentar a sabedoria. E a tua vida irá mudar a partir desse momento. Quero convidar você agora à oração. Sabe, ó Deus, nós estamos aqui dispostos a entender para poder, então, praticar a tua sabedoria. Queremos ser preenchidos, cheios da sabedoria do alto, da sabedoria que vem de Deus. Assim como o Senhor fizeste o mundo, e ao seu lado estava a sabedoria, o arquiteto, queremos também poder ter ao nosso lado, a cada dia que vivemos, a cada momento que falamos, que pensamos e que agimos. Não queremos agir por impulso, o impulso do vício, o impulso da procrastinação, o impulso, ó Deus, de comer de forma controlada, o impulso, ó Deus, de levar a pessoa ao vício. O impulso, para nós humanos, ele tem um significado bom em alguns lados, como o impulso de sobrevivência, de correr ou lutar, o impulso de você proteger o que é seu, proteger o teu filho. Esse impulso é bom, é agradável, é natural. Agora, o impulso da desobediência, o impulso do vício,
que leva você a cada dia a praticar o vício ou a preguiça, nós não queremos mais. Queremos se encher da sabedoria. Queremos construir a nossa vida, a nossa família, com a sabedoria ao nosso lado. E pela graça alcançaremos o teu favor. Que a partir de hoje queremos sabedoria. Queremos provar. Queremos ser transbordado com a sabedoria para alcançar o favor de Deus. Como diz em Provérbio 8:36. Mas o que peca contra mim violentará a sua própria alma. Todos que me odeiam ama a morte. Você ama a morte? Que se você tem odiado a sabedoria, você ama a morte. Em nome de Jesus, amém. Guarda essa mensagem no teu coração. Mas o que peca contra mim violentará a sua própria alma. Todos que me odeiam ama a morte. Que você possa compartilhar, se inscrever no canal e distribuir essa mensagem em nome de Jesus. Amém.